Diário de gravação. Olha como que você postergar faz mal. Hoje é dia 23, eu já gravei um diário. Se você assistiu o último diário, pela manhã estava aqui um amigo meu, o Mike, e num bate-papo com ele eu estava dando alguns conselhos para que ele possa ter melhora de vida. E agora eu vou ler no diário de agora o Venda a Mente Não ao Cliente. Porém, eu estava falando sobre postergar. Nós para você que acompanha o meu diário e está acompanhando junto comigo a leitura do Venda a Mente Não ao Cliente, na data do dia 18 e hoje é dia 23. Então, são 5 dias sem ler. Isso faz muito mal. Porque olha só, eu tenho que ler do 18 ao 23. Olha o tanto de coisa que eu deixei para trás por não ter a responsabilidade de ler e ficar postergando. Olha isso, ó. Quase o livro todo. Então, vamos ler, eu vou ver até onde eu vou até onde eu aguentar. Porém, eu estou triste comigo mesmo por ter postergado 5 dias. Me custou isso. Foco no livro, vamos que vamos e espero recuperar, né? Agora eu tenho que ficar aqui um tempão por causa de ter postergado, mas faz parte. Vamos lá. O que mais fideliza é eliminar uma dor do consumidor. Mais que as novidades, a surpresa é o inesperado, até mesmo mais que a geração de prazer. Um erro, um problema, uma solução insatisfatória, uma encomenda que não chegou a tempo, um produto que falhou. Tudo isso gera dor. Se você é a pessoa que vai resolver essa dor e também é aquela que detém o objeto que fará isso, o cliente se fideliza aos dois, ao vendedor e ao produto. Há vendedores de sorte que têm o produto certo que pode aliviar a dor. Por exemplo, se tiver problemas com o meu provedor de telefonia celular e fiz tudo que era possível, mas não me deram nenhuma solução, de repente vem outro fornecedor e me diz: olha, eu respondo isso para você, deixe nas minhas mãos, eu resolvo, vou solucionar seu problema, acabou. Então, ele está tirando a dor de mim, sinto que posso confiar na promessa de valor dele e acredito agora que as coisas vão melhorar. Existem outros elementos além da dor. Por exemplo, o cliente quer alívio para sua carga, livrar-se de uma culpa ou simplesmente se sentir compreendido. Há muitos vendedores que ficam incomodados quando o cliente pergunta e muitos os interrompem. Eles nem imaginam quanto pode estar perdendo por desejarem ganhar 5 minutos. Destinar 1 minuto de atenção a uma pessoa pode ser a vitória absoluta e total. Obviamente, é preciso ser assertivo, não só parar de falar, mas mostrar interesse. Com isso, a pessoa se sente compreendida e pode se conectar com você. Também é importante mostrar que isso é normal, pois às vezes o consumidor acredita que o caso dele é único, que somente ele teve uma experiência de compra ou de vida que afeta. De alguma forma, sua interação com o produto, nesse caso, é muito interessante coletar informações. Deixe que ele conte o que viveu e então diga: sim, já tínhamos ouvido isso, às vezes acontece, mas tudo tem solução. Repito, você tem que aproveitar as más experiências que algumas pessoas tiveram. Absorva e valorize tais experiências, porque elas podem se tornar uma oportunidade à parte de seu discurso. Você deve fazer com que o cliente sinta que isso não aconteceu só com ele, mas sem dizer: isso acontece com todo mundo. O importante é que ele sinta que o caso é importante para você e você está interessado na história dele. Por último, a serotonina é um neurotransmissor que contribui com o bem-estar e felicidade. Em um processo de venda, o cérebro do comprador quer que o vendedor transmita suas emoções e seja sensível às dele. Então você tem que ver como se expressam as pessoas e chegar inclusive a usar os mesmos gestos que elas para conseguir a conectividade. Se trata alguém que usa muito as mãos, use você também. É parte da empatia.
A coisa mais importante é que o cliente perceba que você tem emoções, que é um ser humano e não uma máquina que vende algo. Isso também está associado àquilo que é conhecido como neurônios espelho, grupo de células cerebrais que são ativadas em respostas às expressões não verbais das outras pessoas e que nos possibilita experimentar as mesmas sensações e emoções. É um mecanismo que nos permite compreender, além do contexto e das palavras, as razões e as emoções que uma pessoa vive em um determinado momento. Se conseguirmos nos sincronizar com esse sistema, podemos nos sentir muito mais próximos entre nós. Como vendedor, você não deve só fazer o uso de seus neurônios espelho, mas ativar os do cliente, sempre tendo uma comunicação não verbal expressiva e positiva, a qual deve prestar atenção. Entre outras coisas também, é importante incentivar a conversa e fazer perguntas gerais como um bate-papo entre amigos, para dar ao cliente oportunidade e liberdade de se expressar. O cérebro precisa desses espaços e quando ele os consegue, há conexão. Eis um quadro que resume o que você está procurando na mente, o neurotransmissor, que é liberado e o que diz o cérebro ao cérebro do cliente. Busca da novidade, do surpreendente e do inesperado. Alimenta a noradrenalina. E aí o cliente pergunta o seguinte: mostra-me uma coisa de um ângulo que nunca vi. Abra o meu leque de possibilidades. Indulgência, facilidade e recompensa. Estimula a dopamina. Faça-me sentir inteligente. Dê-me a razão, mostre-me valores agregados. Faça-me sentir único. Aprendizagem, adaptabilidade e associação de elementos conhecidos. Acetilcolina. Ensina-me, ajuda-me a relacionar e contextualizar as coisas com o meu mundo. Remover a dor. Endorfina. Alivie minha carga, dê-me soluções, mostre-me a normalidade, faça-me sentir compreendido. Viver emoções, senti-las e expressá-las. Serotonina. Transmita-me suas emoções e sensibilize-se com as minhas. Calma, para que tudo isso funcione, não é preciso que todos os neurotransmissores estejam ativos ao mesmo tempo. Isso nem é possível, pois o pobre cliente terminaria com uma convulsão. Mas para que tenha efeito como estratégia de vendas, é preciso seguir um progresso. Primeiro, busque a liberação da noradrenalina. Você deve ser inovador, obter empatia e usar a terapia do espelho, ou seja, observe ou grave a si mesmo simulando um discurso, ou melhor ainda, numa experiência real de um dia de vendas. Depois, analise como esteve, como se viu, como está expressando, como se mostra para o comprador. Então, estimule a secreção de dopamina. Faça o cliente se sentir inteligente, conectado, próximo, que ele está tomando decisões, que tem o poder. Procure não diminuir muito as alternativas dele, mas não tente confundi-lo. Ajude-o a checar as conclusões, não as concretizando de uma vez, mas de maneira sutil e amável. Em seguida, tente com a acetilcolina. Deixe que ele questione e lembre-se de lhe ensinar. Não é proferir um discurso decorado. Lembre-se que ensinar não é proferir um discurso decorado, mas permitir que o cliente faça as perguntas e se esforçar para respondê-las. Depois, dê oportunidade para as endorfinas agirem. Pergunte sobre as experiências do cliente, permita que ele se expresse. Alguns nunca vão falar sobre algo negativo, sempre tente conhecer. Felizmente, muitos dos produtos que vendemos são parecidos com os da concorrência, então não é difícil que se abra espaços de comparação para poder falar sobre as más experiências e ver como você pode neutralizá-las ou mudá-las. E finalmente, não se esqueça de ativar a serotonina para sempre conseguir essa conectividade emocional. Mas você deve lidar com ela transversalmente, ou seja, o tempo todo durante o processo, ou corre o risco de perder tudo. Ações concretas no processo de vendas. Voltando ao princípio de atenção, emoção e memória, você pode começar com este pequeno guia que vai ajudá-lo no processo de vendas. Primeiro, para conquistar a atenção, procure elementos conhecidos, nunca tente mostrar aquilo que você vende como algo absolutamente revolucionário. O cérebro não está pronto para isso. Sempre tem que estar enraizado em algo conhecido para construir a partir daí.
Quando mostramos a uma pessoa um produto completamente desconhecido, ela fica meio aturdida. Sempre contextualize no mundo normal da pessoa. Procure elementos inovadores. Primeiro algo conhecido e habitual, depois comece a explorar o novo. Faça com que compreenda. O cérebro do comprador quer entender tudo, então nada de coisas muito complexas. Ele é um pouco preguiçoso e gosta de tudo muito fácil. Quando você começa com elementos super técnicos ou muito profundos, a mente tem duas opções. Uma, ela se desconecta por não seguir o discurso e fica perdida. E dois, o cérebro ficou colado à primeira frase incompreensível, tentando entendê-lo, enquanto o vendedor continua falando sobre as outras coisas. Cuidado com isso. De tempos em tempos, faça uma pergunta e explique. Um vendedor também é um professor, um profissional na construção de novas formas de consumo. Então, as pessoas não entendem, a culpa é sua. Você nunca deve perguntar ao cliente, está me entendendo? O problema é seu. A questão é se você conseguiu se explicar. O que deve perguntar é, fui claro? Consegui explicar? Evite dizer alguma dúvida, pois algo muito difuso. Use expressões que garantam que o cliente, que é a sua responsabilidade, fazer com que a mensagem chegue corretamente, que você está interessado em conseguir isso. Gere expectativas. O cérebro adora que digam que outra coisa vai acontecer, o que há de algo a descobrir. Você tem que vender para a imaginação. Esses equipamentos geram um som surpreendente e tem também incríveis possibilidades. Com isso, o cliente já está usando o seu produto. Mulheres e homens têm perspectivas diferentes, mas ambos querem saber um segredo. Associe elementos. Ajude os clientes a associar suas novas experiências com as anteriores e será como fechar o circuito ou fazer o coquetel perfeito. É isso que você está procurando. Dê a forma correta de atenção. Brinde o cliente com as informações e deixe que ele as desfrute. Que faça uma pergunta e você responda, sempre tentando resolver tudo. Mantenha tudo simples e com vocabulário amigável. Lembre-se sempre que a maioria não gosta de ouvir termos técnicos. Vamos para o dia 19. No dia 23. 2. Para conquistar a emoção, envolva-se emocionalmente. O cliente quer receber felicidade e experiências positivas por meio do produto e também do processo de compra. Por exemplo, os consumidores odeiam ser perseguidos por um vendedor em uma loja. Nunca faça isso. Cumprimente atenciosamente quando ele entrar, mas depois o deixe livre, porque em primeiro lugar a pessoa quer estar sozinha para sonhar e se imaginar com o produto. Embora você deva ficar atento, pois quando ele terminar de fantasiar, você precisa aparecer para ajudá-lo. As pessoas querem ter uma experiência feliz, agradável e se abrem completamente. Seu discurso precisa se concentrar em como o produto vai contribuir para a vida delas e em como vão se sentir mais felizes com a experiência em comprá-lo. Permita que expresse emoções, deixe que o comprador fale, que conte histórias, que sinta que você é sensível ao mundo dele. Lembre-se de que os idosos são mais suscetíveis nesse ponto que as mães, e que as mães não perdoam-se com os vendedores. Ignoramos seus bebês, mesmo que as mães não perdoam se os vendedores ignoram os bebês. Mesmo que o estivermos vendendo não seja para eles. Mães medem a importância que você dá às emoções pela maneira como você interage com os filhos delas. Isso é importante. Compreenda e elimine os medos. Você deve não só estar atento aos temores do comprador, mas dar o momento de que ele precisa para desabafar e então eliminar os medos dele. Por exemplo, um cliente diz: tenho medo de que este seguro não dê cobertura se eu viajar a Cuba. E o vendedor responde: este seguro é muito bom porque você só precisa pagar a cada 3 meses. E onde ficou o temor dele? O medo dele passou para o segundo plano. Mesmo não sabendo a resposta, responda: não sei, mas vamos descobrir nesse momento. Imediatamente tente descobrir. Dessa forma você está dizendo: estamos juntos nisso, eu te represento. Você não está aqui sozinho com o seu medo. Nunca deixe um medo sem solução. Fale sobre experiências emocionais positivas. O cliente deve ter uma promessa de que vai viver algo positivo, mas você também pode reconectá-lo com momentos já vividos, como quando faz referência a férias felizes. Facilite a evasão e a fuga. Às vezes os produtos podem ajudar os clientes a evitar situações e escapar delas. Por isso, você deve conhecer o que as pessoas precisam. Por exemplo,
Fugir do estresse, se você sabe disso, pode oferecer uma alternativa para facilitar esse desejo. São elementos que você deve analisar em cada caso. Em algumas ocasiões, as pessoas escapam de outra marca dentro da mesma categoria, como aconteceu com o exemplo que dei anteriormente da pessoa que passa de um provedor de telefonia a outro. É algo que parte da experiência pessoal. Terceiro, para conquistar a memória, favoreça a associação com elementos conhecidos. Já falei sobre associar elementos entre si, e o melhor é que eles sejam conhecidos. Aqui as coisas são um pouco distintas. Trata de gerar associações de memória com elementos conhecidos. Qual a diferença? A atenção tem como objetivo entender o cliente, enquanto a memória quer que ele se torne mais adaptável para o futuro, que leve um pouco da interação que teve com você. Nesse caso, deixe que ele faça perguntas sobre coisas que já aconteceram com você, ou então conte a ele exemplos e casos. Isso também é muito importante. Ajude-o a classificar e categorizar. O cérebro sempre quer agrupar, por isso o cliente precisa antecipar, saber o que pode acontecer na interação com o produto ou categoria, poder prever e entender com o que está interagindo em um determinado momento. A atenção, a emoção e a memória vão se transformar em um grande poder, a tomada de decisão. Dependendo do que você vender, o triângulo de decisão pode chegar a se aproximar um pouco de um dos dois extremos, mas não há como polarizar completamente, então você deve levar em conta sempre os três. Lembre-se de que a emoção expressa a intenção. Se você entender o cliente que está na sua frente, obviamente verá que ele está aceitando sua proposta de venda e de valor. Além disso, ele também estará observando você. Se você estiver sentindo ódio, insegurança, estiver distraído ou nostálgico, vai transmitir o sentimento ao comprador e isso vai se transformar em uma nova mensagem que pode afetar o processo. É normal obter oscilações de humor, momentos difíceis, apatia de vez em quando, mas eu recomendo que você trabalhe isso para que quando acontecer, saiba neutralizar e afastar tais sentimentos durante a venda, para não reduzir a empatia e não afetar o processo. Em resumo, pare de falar tanto e ouça mais. Quando ouvir seu cliente, vai saber muito melhor o que dizer, porque as pessoas, quando se aproximam de você, têm a necessidade que vão além do que você está vendendo. A pessoa quer explorar o mundo, conhecer, ver mais, obter atenção, mudar o estado de ânimo, desafiar-se. Não sabemos ficar parados, já que o cérebro não é estático, mas é dinâmico, ele sempre quer mais. Assim, seja o que for que você venda, o cérebro do comprador quer que você mostre a ele um mundo de possibilidades. Então investigue ao redor do que gira esse mundo que as pessoas querem e apresente-o da melhor maneira possível, seguindo essas diretrizes de neurovendas. O poder das histórias, processo de ação e decisão. O cérebro ama histórias. Há milhares de anos o ser humano aprende por intermédio delas. O primeiro pela tradição oral e depois pela escrita. As narrativas são muito poderosas para a mente e ajudam as pessoas a se conectarem com os conceitos. Por isso, as usamos nas neurovendas para vender mais e melhor. Há histórias positivas, negativas e neutras, mas o que você pode não saber é que todas são muito úteis para vender, até as negativas, mesmo que não acredite, e logo vou lhe mostrar. Observe o gráfico a seguir. Processo de ação-decisão. Venda de casa para uma mulher com filhos de 6 e 10 anos. História negativa. Desperta a atenção, atrai a atenção. História positiva. Gera ação, ativa o desejo. Histórias neutras. Justificam a ação, reforçam a razão. Você sabia que mais de 30 crianças morreram atropeladas brincando na rua em seu condomínio? Isso é uma história negativa. Desperta a atenção. Viver em um condomínio seguro com ciclovias subterrâneas não tem preço. Ativa o desejo, história positiva. Não importa se você vai investir aqui ou em outro lugar, mas por favor, nunca economize em segurança. É uma história neutra, justificação. Não há nada mais eficaz do que uma história negativa para atrair a atenção do público. Você tem que contar algo muito ruim, algo que até ontem, antes de ler este livro, achava que nunca deveria mencionar aos seus clientes se quisesse ter uma chance de vender. Em neurovendas você tem que falar, mas entendo que é um risco calcular para atingir um objetivo. Suponha que você venda espaço publicitário em revista.
Pode iniciar seu processo de vendas dizendo ao potencial comprador: olhe, a primeira coisa que você deve saber é que muitas revistas estão desaparecendo em todo o mundo, essa é a realidade. Embora as melhores revistas tenham crescido e continuem a crescer, as más desaparecem muito rápido por causa da internet. Quem pensaria em dizer algo assim a um cliente? Quando treino políticos honestos, que são muito raros e por isso não me dedico muito a isso, ensino que a primeira coisa que precisam fazer é aceitar os erros do seu governo, porque se você não reconhece primeiro os equívocos, ninguém vai acreditar nos acertos. Se o ministro do Trabalho, por exemplo, quer afirmar que aumentou a oferta de emprego no seu país, o melhor a dizer seria: senhor, sabemos que o problema da falta de emprego ainda é muito grave, gostaríamos de ter mudado essa situação, mas assim aumentamos em 28% o nível de emprego nos últimos 2 anos. Dessa maneira as pessoas acreditam no que ele diz e percebem um impacto positivo. Se o cara tivesse dito que conseguiria um emprego, está mais fácil do que nunca em seu governo. Pela primeira vez conseguiu um crescimento de 28% na oferta de trabalho. Ninguém teria acreditado na conquista dele. Enquanto as histórias negativas atraem atenção, as histórias positivas geram ação. Se continuarmos com a suposição de que você é um vendedor de espaços publicitários em revista, tem que dizer ao comprador: sabia que o cérebro se conecta 30% mais se vê o seu anúncio impresso em papel do que na internet ou em algum meio digital? Claro, a informação precisa ser real. Você deve ter feito a lição de casa antes de trazer evidências para comprovar o que diz. Nesse momento, o potencial cliente certamente dirá: que grande história, você tem dados exatos? E aí você entrega uma cópia do artigo em que descobriu essa informação. Essa é uma história positiva, pois ele já aceitou a sua ideia e não vai substituir o espaço na sua revista por algum meio digital. Mas ainda isso vai gerar ação, porque ele vai lhe perguntar: quanto custa a sua página? Está tudo perfeito, mas você ainda precisa fazer mais uma coisa para fechar o negócio e obrigá-lo a abrir a carteira. Aí entra a história neutra, que justifica a ação. Nesse momento, o potencial anunciante já está pensando: mas devo ser muito tonto, enquanto todo mundo está investindo na internet, eu vou comprar desse senhor porque ele diz que o papel... Não. Então ele diz: sabe de uma coisa? Vou pensar melhor, ligue para mim segunda-feira. Agora o que você tem que fazer na história neutra é dizer: claro que sim, é importante que você pense com muito cuidado onde vai investir seu dinheiro. Se preferir, não ligo na segunda, mas na terça. Quero aproveitar para lhe deixar este artigo e também este outro que vou lhe mostrar que ao investir em formato impresso, você arrisca menos dinheiro. Isso é neutro, pronto, adeus. Ele vai ligar ansioso atrás do próximo fechamento. É assim que se aumentam as vendas. Eu treino muitas empresas que vendem publicidade impressa. Infelizmente, muitas dizem tudo ao contrário. O momento de oferecer seus produtos